Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente preparou e depois podemos também enviar para vocês terem e se aproveitarem das informações que nós estamos compartilhando aqui, tá bom? Então, eu vou começar o bate-papo. Eu estou minimizando aqui o chat. Lucas, por favor, me avisa se tiver perguntas, a gente para e faz esse bate-papo. Para quem ainda não tinha ouvido falar da parte do ransomware, né? O ransomware, ele é um ataque que eles tiram proveito de algumas fragilidades da empresa, né? Seja a empresa não ter um duplo fator de autenticação, ter um protocolo exposto para a internet, um usuário ter clicado num phishing infectado o computador, e através desse processo todo, eles disparam a criptografia dos sistemas, a criptografia do ambiente. A empresa, ela para de funcionar, porque hoje está tudo conectado, né? Pode ser um sistema de emissão de nota, pode ser um ERP, pode ser até aquela parte da área industrial, a automação, a indústria 4.0, cidades inteligentes, aeroportos, tudo isso está conectado. E a partir do momento que você criptografa esses computadores, todo o processo, o sistema, ele deixa de funcionar. Hoje em dia, a tecnologia já faz parte do nosso dia a dia, não tem tanto aquele processo manual. Então, os sistemas disponíveis, os ambientes seguros, são muito importantes para a nossa continuidade de negócio. Feita essa introdução, queria me apresentar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nicolas Schutiko, eu sou o presidente do board da Blockbit. A Blockbit, para quem não conhece, é a maior empresa de Network Security da América Latina, e é uma empresa brasileira. Eu estou muito feliz de trabalhar aqui na Blockbit para que a gente consiga tornar o nosso ambiente mais seguro. E que orgulho de ser uma empresa brasileira. Eu construí toda a minha carreira trabalhando para essas empresas do Vale do Silício, trazendo esses negócios aqui para o Brasil e fazendo o desenvolvimento desse negócio para a região, né? Então, eu trabalhei em empresas como Ironport, que depois a Cisco veio e adquiriu. Tive a experiência de trabalhar nessa grande empresa global, foi uma experiência muito bacana. Lá em 2010, eu fui para a Zscaler, que era parte de segurança em nuvem. Ninguém falava de nuvem, quem diria segurança? Também aprendi muito naquela época. Depois foi a FireEye, que tinha aquela solução do sandboxing, né? Ameaças desconhecidas que você detonava os artefatos e aprendia um pouco, né? Se era um artefato bom, um artefato malicioso. A FireEye comprou a Mandiant, né? Aprendi muito sobre esse processo de resposta a incidente, foi muito legal. E depois a parte também da iSide Partners, que é aquele trabalho de atribuição dos ataques. Porque vocês devem imaginar, né? De trás da internet, dessa rede Tor, Dark Web, é muito difícil identificar quem é o autor desse ataque. E para o teu negócio é importante você entender quem está tentando te atacar, te sabotar, para fazer ali um mapeamento da tua estratégia de negócio, né? Depois disso, fui para a Forescout, que era ali um negócio da parte de segurança de redes, e depois a incrível experiência de trabalhar na Microsoft, para levar toda essa estratégia de segurança da Microsoft para a América Latina. Foram 4 anos bem interessantes também. E agora eu estou como diretor de vendas da Nozomi para a América Latina, ajudando a proteção desses ambientes industriais e também no board da Blockbit para apoiar a Blockbit a ter cada vez mais sucesso. Eu fiz essa abertura para mostrar para vocês que eu já tive experiência em várias segmentos de mercado. Então, essa apresentação nada mais é do que um consolidado de melhores práticas e de dicas e também um pano de fundo do que o ransomware pode fazer de impacto para dentro do seu ambiente, né? Opa! Oh, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E agora? Gente, o que está acontecendo? Pessoal, na verdade, essa foi só uma brincadeira para mostrar para vocês o que acontece quando o teu ambiente é criptografado. Eu tive a oportunidade de participar de alguns processos de resposta a incidente e não é uma situação boa, de maneira alguma. Imagina vocês chegarem para trabalhar na sua empresa e todos os computadores estarem com essa tela pedindo ali um número em Bitcoin para o teu negócio retornar a operar, aquele navio que não consegue dar entrada no porto, o caminhão que não consegue sair para fazer entrega de produto porque a nota fiscal não funciona, uma empresa de telemarketing que não consegue atender
os chamados porque os sistemas não estão funcionando, os computadores estão criptografados, né? Uma linha de produção toda parada, que quando você tem indústria, né, tem alguns computadores que fazem o controle dessa linha produtiva, e eles estão criptografados, né? Então, esse é a sensação quando você chega ali e tem que fazer esse trabalho de resposta a incidente, voltar o ambiente do cliente ao estado normal. E vocês devem imaginar que esse tipo de trabalho não leva só um dia, levam semanas. Quando o ataque é muito complexo, pode levar até meses, né? Então, parte dessa apresentação vai ser falando um pouco do que você pode fazer para estar um passo à frente dos atacantes e evitar de passar por uma situação como essa, né? E aqui tem alguns exemplos, vocês devem acompanhar, né, o que vem acontecendo na mídia, e são cada vez mais empresas sendo atacadas. E por que que isso vem acontecendo? Tem um primeiro ponto que aconteceu, que foi essa transformação digital, né? Durante o período da pandemia se acelerou muito a transformação digital, porque o negócio não tinha que parar, os colaboradores tinham que trabalhar de casa e o teu negócio tinha que ficar disponível para a internet, né? Então, todo mundo que tinha os sistemas dentro do data center, rapidamente colocaram esses sistemas, né, para ser acessado de maneira remota ou para estar disponível na internet. Quando você faz esse trabalho a toque de caixa, segurança acaba ficando para o final, né? Ou você acaba colocando protocolos, sistemas que são muito seguros para dentro do teu data center, mas não necessariamente seguros para estarem na internet. E aí os ataques acontecem. Ou você não consegue garantir a mesma segurança que você tinha dentro da sua empresa, que o colaborador tinha que entrar, passar o cartão, tinha câmera, não dava para você conectar qualquer coisa na rede, né? E quando você vai para casa? Pandemia, né? Você, seu marido, sua esposa estão trabalhando dentro do mesmo ambiente, as crianças estão tendo aula dentro do mesmo ambiente, a tua TV está conectada na internet, a câmera está conectada na internet. Será que o computador, né, da tua esposa tem a mesma preocupação de segurança para a empresa que ela trabalha do que a empresa que você está trabalhando, ou vice-versa, né? Quando você está nessa mesma rede dentro de casa, se o meu computador é infectado, o computador da minha esposa também vai ser infectado. Se o computador dela é infectado e ela conecta para uma VPN para a empresa dela, o que acaba acontecendo é essa infecção também vai para a empresa dela, né? Então, dentro de casa, não dá para garantir os mesmos sistemas de segurança que você tem dentro da empresa. Tem bastante coisa que dá para fazer, né? Mas no início dessa transformação foi bastante desafiador, né? O que eu quero dizer com isso? Antigamente, o perímetro, ele era muito conhecido, né? Era o meu data center, era meu switch, meu roteador, e está tudo aqui dentro. Só algumas pessoas, alguns administradores acessavam remoto, né, para fazer uma manutenção, alguma coisa, mas nada além disso. Quando você vai e joga tudo isso para a internet e o teu colaborador começa a acessar de casa, o perímetro da sua rede foi até onde? Dentro da casa de cada um dos colaboradores. E imagina, colocar esse sistema de cara para a internet, a superfície de ataque cresceu exponencialmente, né? Outros desafios do nosso dia a dia é o quê? É o IoT também, né? O IoT, cada vez mais você tem uma câmera com IP, você tem as portas automáticas, os carros, né, totalmente conectados. Tudo isso acaba aumentando essa superfície de ataque. Quando você vai para o ambiente operacional, é a mesma coisa. A indústria 4.0 preza isso. Eu vou manter tudo conectado para conseguir automatizar os processos, não precisar de tanta gente no chão de fábrica, ou conectar meu ERP para mandar o pedido para a produção quando o pedido já chegar do cliente, né? Ou já emitir a nota fiscal quando sair da área produtiva, entrou no caminhão e vai embora. Tudo isso também aumentou a superfície de ataque, porque no passado, esse ambiente industrial, ele não era conectado, ele era realmente apartado. E depois de tudo isso, o que ficou claro para os executivos, para os donos das empresas, é que realmente cibersegurança virou um risco operacional de continuidade de negócio. Com isso, o que acontece? Um ataque cibernético não é mais só um computador infectado, ficando lento, né? Ou, de repente, uma senha vazada. Lógico, ninguém quer um computador infectado, uma senha vazada, mas tudo isso vai ajudar para quê? Para ter uma possibilidade maior, uma janela de oportunidade para o atacante conseguir infectar esse ambiente e acontecer o quê? Ele ter um ganho financeiro, ele fazer uma, como se diz, um blackmail, uma chantagem, né? Para que, olha, se você não me pagar,
eu não libero o seu ambiente para ser operacionalizado. Às vezes você pode perguntar, Nick, mas é só voltar ao backup. A gente vai discutir isso um pouco. Nem sempre só voltar ao backup é tão fácil quanto a gente imagina, né? Antes de passar para o próximo, eu cliquei aqui no chat para dar uma olhadinha, já tem algumas perguntas aqui. Antes de passar para o próximo slide, eu prometi que ia ser interativo, eu já vou ler o primeiro depoimento. César, obrigado por mandar a pergunta para a gente. Ele comentou que trabalhou numa indústria que teve esse ataque do sequestro de dados. Olha, e ficaram semanas sem o sistema, até tudo ser reinstalado e criar uma nova política de segurança. Olha o termo que ele usou, foi uma tragédia para a empresa, né? E deixou a diretoria muito preocupada. Quando ele comentou aqui de reinstalar, lembra que eu falei que o só voltar ao backup não é tão simples? O que acaba acontecendo é isso, você tem que montar todo um ambiente paralelo, esse que está criptografado, ele fica de lado, né? Porque só reinstalar o Windows, às vezes, não é o suficiente, ele pode se infectar por outros vetores, né? Todo o Active Directory, aqueles sistemas de usuário, tem que ser refeito, porque talvez aquela senha do administrador já esteja com o atacante, né? César, muito bem colocado, ótimo exemplo, obrigado por compartilhar, né? O Ricardo Santana também colocou aqui um exemplo, ele é do Ministério da Saúde, né? Que também comentou que os mais atacados recentemente, pergunto, aqui todos os computadores ficam em rede, mas percebemos que algumas máquinas não foram conectadas, infectadas. Existe algum processo ou protocolo que podemos fazer nas máquinas de forma individualizada para melhorar ou proteger a máquina em questão? E por que essas máquinas foram infectadas e outras não? Tá bom. Essa não tem uma resposta tão simples, Ricardo, mas eu vou dar algum exemplo para vocês, tá? Não sei se você já ouviu falar de uma solução de NAC que faz o seguinte, quando você está adentrando com uma máquina na rede, ele não deixa entrar essa máquina na rede corporativa de bate-pronto. Ela fica numa VLAN de quarentena. E aí o que acontece? É feita uma conexão na máquina e aí se checa tudo. Porque se tiver um patch que não tiver aplicado, essa máquina vai ser infectada. A outra que está com patch aplicado não vai ser infectada. Lembra do WannaCry, que ele se espalhava porque tinha aquele protocolo SMB-V1, eu acho, habilitado? Então, qual que era o procedimento que você tinha que fazer? Tinha que desabilitar esse protocolo, né? Então, essa máquina que está em quarentena, se o protocolo estiver habilitado, é desabilitado para que ela consiga adentrar na rede. O antivírus está atualizado, o firewall pessoal está ligado, o EDR está funcionando. Então, essa máquina, antes de entrar na rede, passa por todo esse processo de checagem. E só aí ela vai conseguir entrar. Procura na internet, eu vou pedir para o Lucas me lembrar aqui de anotar, que é o Zero Trust. Essa abordagem é bem interessante. Então, o Zero Trust, eu não vou confiar em ninguém até que se prove o contrário. E para o trabalho remoto também é assim. Você consegue fazer algumas configurações que entrar através da VPN, antes de você ganhar o IP da sua rede corporativa, você passa por esses processos de validação, tá? Ricardo, eu espero ter respondido a sua pergunta. Coloca no chat aqui se fez sentido essa abordagem ou não. Eu vou dar continuidade na palestra e depois a gente volta para as demais perguntas, tá bom? Uma outra coisa. Ai, meu Deus. Volta o slide. Eu ia fazer uma pergunta para vocês. Espero que ninguém tenha visto aqui o slide seguinte, mas mais uma vez, para tornar isso interativo, eu queria que vocês colocassem no chat quanto que os cybercriminosos ganharam no ano passado de dinheiro por causa desses ataques. Não só do ransomware, tá? Pode ser, de repente, eles roubando um plano de pesquisa e desenvolvimento, pode ser em fraude, né? O cybercrime, de maneira geral, não só ransomware. Quanto vocês acham que eles ganharam? Coloquem no chat. Eu acho que foi milhão, bilhão ou trilhão? Coloquem aí, eu vou dar uma olhadinha aqui. 100 bilhões, bilhão, 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 trilhão. J. Santos, chegamos aqui no número. Agora eu quero que vocês coloquem 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões, só para vocês terem uma ideia. 10, 8 tri, quase, passou um pouquinho.
Eric, passou um pouquinho, foram quase 6 bilhões, né? E a gente, trilhões, 6 trilhões. Então, quando a gente olha para frente, estamos falando aí de, em 2025, esse mercado chegar a mais de 10 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Se você consegue ganhar tudo isso de dinheiro, você acha que é um negócio que vai parar? Não, é muito lucrativo. E uma outra coisa que às vezes os executivos, os gestores ainda não entendem, é que eles acham que isso é só alguém tentando fazer uma brincadeira. Não tem nada de brincadeira. Isso é muito sério, é um mercado muito rentável. Imaginem só, se você pegar os outros, né, crimes, tirando o cybercrime, né, roubo de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, estelionato e N outras coisas, se você juntar os 5 próximos crimes, não dá o que o pessoal está ganhando em cybercrime. É muita coisa. E você já vê, né, outras organizações criminosas do meio tradicional, vamos colocar dessa forma, migrando para o modelo de negócio de cibersegurança, porque é muito difícil ser preso, mas acontece, né? Vocês devem ter visto nas notícias, tem um grande grupo de ransomware, o Revil, que eles conseguiram pegar. Você precisava ver quantidade de dinheiro que tinha lá no lugar onde eles encontraram os atacantes, né? E o ransomware, realmente, ele consegue gerar um impacto muito grande, né? Dê uma olhada para vocês só terem uma ideia, né? Em termos de extorsão, cada ataque que eles fizeram, né? Aproximadamente $1.000 eles ganham com esse tipo de ataque, né? Então, aqui são só alguns dados para ajudar que vocês eduquem, né? Para dentro da empresa, para vocês conseguirem fazer os investimentos adequados. Gente, não tem uma bala de prata. Não é esse o caminho. Tem várias coisas que têm que ser feitas. Mas hoje, fazer o básico bem feito, vocês já estão muito bem no mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu preciso correr mais que o leão, estou lá na selva e encontro o leão. Estou eu e o Lucas aqui do lado, lá na selva. Eu preciso correr mais que o leão? Não. Eu preciso correr só mais que o Lucas. Por quê? Se o leão está ocupado com o Lucas, eu tenho mais tempo, de ir embora. Então, esse é um bom exemplo para a gente colocar. Eu tenho que fazer o melhor possível para estar um passo à frente do atacante, um passo à frente das empresas do meu segmento, um passo à frente dentro da minha região. Eu não estou dizendo que você não vai ajudar as empresas do lado. Sim, vai ajudar, mas você estando melhor, vai ser mais complexo te atacar, o atacante vai escolher a empresa do lado. Porque, lembrem, isso é um negócio. Negócio tem o ROI. O que é o ROI? Retorno do investimento. Se o atacante investe $100.000 para fazer um ataque e tem um retorno de $100.000, não é um negócio bom. Se ele tem um investimento de $100.000 e não tem retorno, é péssimo. Agora, se ele investe $100.000 e tem um retorno de 1 milhão, o negócio é muito bom. E tem que ter o quê? Um baixo custo operacional, o TCO, né? Então, se você vai lá, sabe que as empresas não têm duplo fator de autenticação, não tem o patch aplicado, isso, aquilo outro, deixa eu focar nessas, eu já vou conseguir ganhar bastante dinheiro. Gente, esse exemplo que eu dei aqui é do cybercrime tradicional. Tem aquele nation state attack que o pessoal está comentando muito, né? Que está nessa iminência de guerra, fala-se muito do cyberataque e tudo mais, o nation state attack, desculpa, né? O nation state attack, ele tem um motivador muito grande, né? É uma nação indo atrás da outra, é uma nação buscando informação da outra. Isso não serve, por exemplo, o que eu dei antes, tá? Porque se você tem um motivador muito grande, não tem dinheiro no mundo que vá te impedir de fazer esse tipo de campanha, tá? Mas para o cybercrime tradicional, no Brasil ainda não tem tanto essa questão do nation state attack, né? Sim, né? Tem algumas situações que acontecem, mas não é tão comum. Então, fazer o básico bem feito hoje funciona e funciona muito bem, tá bom? Só para vocês terem uma ideia melhor dessa organização do cybercrime, né? Lembrem disso, né? Eles são muito bem organizados. Eles são empresa, eles têm núcleos, eles têm verticais, né? E eles também se ajudam entre si. Você tem grupos que são muito bem organizados, que eles conseguem fazer o início, meio e fim do ataque, né? O início eu colocaria criar a campanha. O meio é você ter o ataque de sucesso, ter criptografado o ambiente. E o fim é você conseguir coletar esses bitcoins e depois fazer a lavagem do Bitcoin, né? Porque quando você vai lá e recebe o Bitcoin, ele está numa carteira conhecida.
como que eu consigo, né, na hora que eu começo a passar para as outras carteiras, de alguma maneira, pegar esse dinheiro, porque o Bitcoin ele tem isso, né? Ele é anônimo, mas ele é rastreável, tem esses desafios. Então, esse grupo, que ele é o grupo mais complexo, mais maduro, ele faz uma campanha início, meio e fim sozinho. Mas o que me assusta hoje? Se você entrar na Dark Web, você sem nenhum conhecimento de cybersecurity, você consegue entrar num site, colocar ali algumas informações da empresa que você quer atacar, paga alguns míseros bitcoins ali no início, alguma fração de bitcoin, eles fazem a campanha para você, e aí no final, tendo sucesso, a empresa pagando, o que você tem que fazer é dar uma parte do lucro para esse site que te ajudou a fazer o ataque. Então, gente, estamos falando de crime as a service. Então, você tem um revenue share, compartilhando a receita ganha dentro desse ataque. Então, você não precisa ser um expert para conseguir ter um ataque de sucesso, né? Você pode ser um usuário tradicional, entrando na Dark Web, você consegue ter acesso a essas informações. Eu vou deixar esses dados aqui para vocês darem uma olhada, enquanto eu vejo mais uma pergunta aqui de vocês, né? O Michael comentou que tivemos uns clientes que sofreram ataques ransomware, apesar de avisar, muitos deles só investem em segurança depois de serem atacados. E o pior, muitos deles pagam resgate e não recebem os dados de volta. Michael, olha só, obrigado por compartilhar. Eu ia até esquecer de falar esse ponto, né? Qual que é a sugestão? É não pagar, né? Fala com a Polícia Federal, contrata uma empresa que possa ajudar os dados a voltarem. Não sei se vocês já ouviram falar do seguro cibernético, né? Tem uma empresa chamada Marsh, que faz um trabalho incrível dessa parte de seguros cibernéticos, né? Lógico, não dá para segurar todas as empresas, né? Mas eles podem ajudar também no momento quanto esse. Então, assim, pagar, gente, não é uma opção. Se você pagar, o que vai acontecer? Na hora que eles não conseguirem achar mais nenhuma empresa, eles vão voltar a atacar você. Pô, você é um bom pagador, né? E tudo mais. Dos ataques de ransomware que eu vi, normalmente eles devolviam os dados, viu? Porque devolvendo os dados, eles têm credibilidade. Se eu vou lá, pago e não recebo os meus dados, esse modelo de negócio não escala, né? Então, lembrem disso, né? É um modelo de negócio. O que pode, às vezes, acontecer é um erro ali na hora de ele gerar a chave de criptografia, ele entrega uma outra chave de criptografia e aí ela não funciona, mas, normalmente, se você paga, você tem os dados de volta. Lógico, gente, se não tiver backup, não tiver como voltar e o teu negócio está parado, talvez você tenha que pagar, mas não é para pagar. E se pagar e voltar os dados, por favor, façam todos os investimentos necessários para que isso não aconteça novamente, né? Então, tá bom. Vamos agora começar aqui a falar das nossas sugestões para que vocês não tenham que passar por isso, tá bom? Primeira dica. Se vocês não puderem fazer nada, só puderem fazer uma coisa, duplo fator de autenticação. O duplo fator de autenticação é hiper importante. Quem acha que só a senha e tendo uma senha complexa, você vai estar protegido? Pode colocar aí no chat, eu ou eu não. Senha forte, senha com caractere especial, maiúscula, minúsculas. É o suficiente para o atacante não adivinhar a tua senha? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que o pessoal... Eu não. Ah, que maravilha, gente. Essa é a postura mesmo, tá? E quando eu falo de colocar o duplo fator de autenticação, não é só para a parte corporativa. Tem que ser também para suas coisas pessoais. Quantas vezes a gente já não ouviu da história do golpe do WhatsApp lá, que ataca pelo WhatsApp? Se você tiver o duplo fator de autenticação, o que vai acabar acontecendo? Ele pode até ter tua senha, mas ele não vai conseguir porque não tem o duplo fator, né? Se a tua senha, por exemplo, né, que você usa na empresa, você se cadastrou num serviço da internet, você, o usuário, né, que às vezes ele é um pouco preguiçoso nesse sentido, ele usa a mesma senha nesse serviço de internet, que é a senha da empresa. E aí, quando vaza, né, as informações desse site de internet, acabou vazando a senha de lá, o que o atacante faz? Ele acaba pegando essa senha do Nicolas e tenta usar
em outros lugares, né? Mas se mesmo que roubarem a minha senha, eu tiver o duplo fator de autenticação, aqui no meu celular vai aparecer aquela notificação, eu tenho que autorizar ou não com a minha digital. Então, a maioria dos serviços hoje já disponibilizam conectar aos autenticadores da Google, da Microsoft ou algum outro que vocês tenham dentro da empresa. Isso é muito importante, porque por mais que alguém pegue a sua senha, não vai conseguir ter o acesso, porque, né, vai depender de um duplo fator de autenticação. Então, se o teu celular tem biometria, coloca. Não tem biometria, pode ser o duplo fator SMS, pode ser o duplo fator e-mail, né? Eu não estou dizendo que o SMS é infalível, às vezes tem alguns ataques dentro das operadoras, né? Mas entre não ter nada e ter o duplo fator por SMS, coloca. Entre não ter nada e ter um duplo fator por e-mail, coloca. Isso é muito importante, tá bom? O Marcos, ele perguntou se a Blockbit tem uma solução de MFA. Infelizmente, não temos ainda, mas o que acaba acontecendo é, como a Microsoft e a Google já se estabeleceram como essa solução de MFA, você já consegue conectar seus sistemas corporativos e pessoais, vê lá, não sei, vê na tua store preferida, da Google ou da Apple, coloca lá, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, você vai baixar de graça, e aí você vai entrar, por exemplo, no teu LinkedIn, coloca lá no teu LinkedIn, olha, nas configurações de segurança, duplo fator de autenticação, Authenticator da Microsoft ou da Google. Entra lá no teu WhatsApp, configurações de segurança, ele tem o próprio validador do WhatsApp. Então, você consegue fazer isso. Depois eu explico um pouco mais o que a Blockbit pode ajudar vocês, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, duplo fator de autenticação. Aí as pessoas falam assim, ah, mas meu diretor não quer mudar a experiência, o CEO da empresa não quer colocar. Gente, duplo fator, a gente já não usa no banco. O teu dinheiro não é importante? Você não aceita usar o duplo fator ou integrar ali, né, com Face ID ou com algum outro fingerprint do teu celular de preferência? Você já faz isso. Por que você não vai fazer para a empresa? A tua empresa não é importante? O teu negócio não é importante? Coloquem o duplo fator. Então, essa é a dica número 1. Aí a Clarissa de Marketing me perguntou hoje, né? Falou assim, mas eu tenho tanta senha, como que eu faço para gerenciar? Né? Tem alguns cofres de senha que você pode baixar da internet, que ele faz esse processo de gerador de senha e tudo mais. Né? Então, você tem ou o duplo fator ou o cofre de senha, e para a parte corporativa, tem várias soluções que ficam monitorando o processo de autenticação. Um exemplo, me desculpa, pessoal. Eu só tenho negócio no Brasil, eu só faço negócio do Brasil. Por que essa autenticação está vindo de um país do leste europeu? Não tem ninguém na minha empresa viajando para o leste europeu. Pandemia, está todo mundo em casa, né? Opa, tende a ser... Desculpa. Tende a ser um acesso indevido. Então, você ter visibilidade do teu processo de autenticação é super importante, tá bom? Então, esse é a primeira dica, tá? O usuário ter sempre o duplo fator de autenticação. Durante a pandemia, a maioria dos ataques e criptografia e ataques ransomware que geraram a criptografia do ambiente não vieram tanto por e-mail igual vinha antigamente. Lembram dos ataques de phishing? Que você chegava um e-mail, que usava engenharia social, que você clicava no link, ele ia lá, se aproveitava de um patch não aplicado, se instalava no computador, ficava monitorando o que o usuário fazia, roubava a senha do usuário, de administrador. Se aquele computador não tivesse de administrador, né, ele andava lateralmente dentro da empresa, achava o computador de um administrador, roubava a senha dele, entrava nos sistemas e roubava os dados, né? Então, o maior vetor de ataque no passado era o e-mail, né? Mas agora que está todo mundo acessando remoto, tem essa conexão via VPN, né? Muitos dos acessos via VPN tem sido o vetor de ataque, mas o e-mail continua sendo um grande vetor de ataque. Então, pessoal, um exemplo que eu dou é assim, vamos bater na mesa aqui, né? Ninguém quer que a casa pegue fogo, mas assim, se a tua casa estiver pegando fogo, é um exemplo que eu dou para o usuário e para os meus familiares, né? Você vai ligar para o bombeiro ou você vai mandar um e-mail para o bombeiro? Você vai ligar para o bombeiro, né? Lógico, né? Agora, quando você recebe esses phishings, eles sempre vão utilizar alguma coisa para te deixar tenso, nervoso e não prestar atenção. Crédito no banco acabando, você está devendo, Receita Federal, vai ter as eleições, né, que deve ter bastante burburinho com relação a isso. Todo o e-mail de engenharia social ele vai pegar um tema relevante por um período de tempo, né, ou um que é sempre constante, o banco, o crédito, o cartão de crédito,
te induzir a clicar para gerar essa infecção. Então, eu sempre falo assim, olha, se chega um e-mail do teu gerente do banco falando que o teu crédito vai ser bloqueado se você não clicar nesse link, você provavelmente tem um contato do gerente do seu banco. Você tem um aplicativo que você fala pelo chat. Dá uma checada antes, fala assim, poxa, vocês estão mandando esse tipo de e-mail? Provavelmente ele vai falar não, apaga que é uma ameaça, né? Então, assim, sempre desconfie até que se prove o contrário. Eu falo isso mais para o usuário tradicional. E para a gente que é de tecnologia, pesquisem esse conceito do Zero Trust. O conceito do Zero Trust é muito importante, né? Eu só vou desconfiar de todo mundo e eu só vou confiar na hora que tudo tiver validado, tá bom? Tem outras iniciativas bem legais da parte do e-mail, que são as campanhas de phishing educativos, né? Tem dentro do próprio Office 365, que você cria um e-mail que ele é fake, né? Ele é falso, não é? Você manda para os usuários e vê quem clicou, vê quem acabou ainda digitando usuário e senha e você tira um relatório. Depois você faz uma campanha de educação de cibersegurança, né? Para que você continue acompanhando esse número e fale assim, olha, no início todo mundo clicou, depois 50%, até que esse número fique o menor possível. Ah, e tem uma empresa brasileira de campanhas de phishing, também de SMS, vamos sempre enaltecer aqui as empresas brasileiras, né? É a PhishX. Deem uma olhada lá, eles também conseguem ajudar nessa parte, tá bom? Eu vou falar um pouco mais de treinamento no final, né? Mas essas campanhas de phishing ajudam no dia a dia. E hoje em dia, só ter o anti-spam e o antivírus na camada de e-mail não funciona. Tem que ter aquele conceito do sandboxing, né? O conceito do sandbox não está na assinatura do spam, não está na assinatura do antivírus, né? Mas na hora que eu peguei aquele anexo, aquele link, joguei ali numa máquina virtual e cliquei, explodiu aquele artefato, ele começou a fazer chamadas que não era para um PDF fazer. Ele estava tentando reescrever na memória, estava tentando fazer um callback, né, uma chamada. O PDF não faz isso. Então, olha, eu analisei esse artefato, um artefato malicioso, não era conhecido antes, descarta ele, tá? Então, sempre múltiplas camadas de proteção. E no endpoint, né, para evitar que o usuário ele clique, também ter ali uma solução de EDR, uma solução de antivírus parruda para que se passar pela camada de e-mail, você consiga pegar ali no endpoint. E, gente, uma outra coisa, só para não esquecer de falar na área do treinamento, né? Empoderem o usuário. O usuário ele pode ser a sua última camada de defesa, né? Todo mundo fala que o usuário é o mais fraco e tudo mais. Sim, tem um desafio grande, mas se você empoderar ele e falar, olha, o teu papel é muito importante aqui para a gente evitar de ser atacado. Então, se chegar um e-mail você desconfiar, tem vários plugins que você pode colocar lá, que o usuário clica com o botão direito ou na barra ali de ferramentas, e ele ajuda reportando, fala, olha, esse e-mail está estranho, o sender, o e-mail, o texto que está escrito, e esse usuário acaba reportando e ajudando a você ter uma melhor postura de segurança. E o contrário também é verdadeiro. Se algum usuário clicar e ele vir que ele não deveria ter clicado, tem um canal de comunicação onde ele se sinta seguro de falar, olha, eu sei que eu não devia ter clicado, eu cliquei, porque se você avisa antes, o ataque ele não se espalha tão rápido, né? Se ele ficar com medo de reportar, ou se ele reportou uma vez e toma uma bronca, sabe qual é a chance de ele reportar de novo? É zero. Aí ele vai clicar, fazer de conta que não clicou, quando você vai ver o teu ambiente está criptografado, tá? Vou ver se já tem mais alguma pergunta aqui. O Ricardo Santana. Um fator que penso ser de grande relevância é a mudança cultural, pois a premissa básica de segurança não é trazer conforto, mas proteção e parte dos usuários e até a gestão, e ter mais facilidade no acesso. Eu acho super pertinente, tá, Ricardo? Eu acho que não tem que ser igual quando eu comecei minha carreira, que era do tipo assim, o cara de segurança era o cara do não, tudo era não, tudo era não. Hoje não dá mais para ser assim. Tudo não, o negócio vai ver que com você o negócio não vai caminhar, ele vai tentar fazer por fora, vai tentar fazer na nuvem, vai tentar fazer de um outro jeito, e aí você vai acabar não vendo isso, né? Mas você tem que sempre pesar, né? O quanto eu vou endurecer aqui o processo versus a experiência do usuário. Tem que ser uma balança ali quase que equivalente, né? Porque se a experiência do usuário ficar muito ruim, todo mundo começa a reclamar e aí vira um processo muito mais completo, né? Eu estou vendo aqui uma pergunta dos DPOs e da LGPD. Essa aqui eu vou responder só um pouquinho mais para frente, porque tem um item exatamente disso sobre conformidade, tá bom? Do que eu falei até agora, esse é o primeiro ponto
que vai ser uma novidade, nem sei se eu podia estar falando, acho que a Clarissa aqui vai me puxar a orelha, mas em breve a gente vai ter uma VPN da Blockbit para conseguir, né, garantir esse acesso mais seguro de múltiplas plataformas. Hoje nós já temos uma VPN, mas depende de um agente e tudo mais. Então vai ser uma grande inovação que a gente vai levar para o mercado, que vocês vão adorar, que vai permitir que vocês tenham esses acessos de qualquer lugar, de maneira segura, indiferente. Se você está na sua casa, está num hotel, está num aeroporto, vocês vão gostar bastante, tá? Então, coloquem esse aí, que daqui a pouco vai ter uma novidade da Blockbit com relação à VPN. E na VPN também, pessoal, habilitem o duplo fator de autenticação. Porque lembrem, a VPN é um túnel criptografado seguro, né? Então, se você tem uma máquina infectada e ele entrou pela VPN, você não vai estar vendo esse tipo de acesso que está passando por ali, tá bom? Ou fica mais difícil. Até dá para ver, mas fica mais difícil, né? Então, a VPN, da mesma maneira que ela traz segurança para ninguém ver o que está trafegando ali, se você tiver sido atacado, ele acaba sendo o vetor de ataque que leva as ameaças para dentro de casa, tá? Eu vi aqui também uma pergunta com relação à DLP. Não, a Blockbit não faz a parte do DLP, nós somos muito focados na parte de Network Security. Tudo que for relacionado com Network Security acaba sendo com a Blockbit, tá bom? Só para dar um spoiler aqui, a gente fala um pouquinho mais na frente, estamos falando de Next Generation Firewall e a parte de SD-WAN. Next Generation Firewall, proteger o perímetro, acesso, navegação, SD-WAN, proporcionar esse acesso seguro, tá bom? Então, falando aqui da parte de dispositivos, que é muito importante, você tem hoje o Bring Your Own Device, o usuário está com o dispositivo dele, acessando as aplicações corporativas ou através do computador que você forneceu, você tem que garantir que todas as correções de segurança estejam aplicadas. Vocês veem, né, no teu celular quantos alertas lá de atualizações de aplicativos. Gente, aquilo não é só de nova funcionalidade, né? Quando você tem um aplicativo, um sistema, ou imagina um sistema operacional, quantas linhas de códigos tem ali dentro, né? Algumas falhas acabam acontecendo. E aí, quando o fabricante vai lá e fala, olha, tem essa falha de segurança, aplica o patch, tem que aplicar na hora. Porque não é só você que está sabendo que tem a vulnerabilidade, o atacante também já está sabendo, né? Isso sem contar aqueles zero days attacks, que ninguém sabia antes, né? Então é super importante, na hora que sair uma atualização de segurança, você empurrar essa atualização para que todos os computadores tenham essa aplicação. Hoje em dia está muito mais estável, né? Não é igual no passado que você fazia isso, o computador parava, dava tela azul, né? Para o computador de usuário, todos os patches de segurança. Eu sei que para servidores, sistemas é um pouco mais complexo, mas também coloquem uma rotina ali da melhor maneira possível, né? Só o antivírus já não salva mais o dia, você tem que ter uma solução de EDR ou XDR, é um conceito um pouco mais novo, que tem uma camada de gestão ali em cima, né? Mas não é só você ter as assinaturas do antivírus, é você ter o EDR que vai entender um comportamento que ele é anômalo, né? E também permitir que o pessoal de segurança faça todo um processo de resposta a incidente, tá? Criptografia do dispositivo, né? A gente está com o notebook, vai de um lado para o outro e tal. Gente, tem que ter o computador criptografado, tem que ter o teu dado sensível criptografado, tem que ter o teu banco de dados criptografado, né? Tudo isso ajuda muito que, se algum problema acontecer, por mais que o ladrão, o atacante tenha o teu computador físico, ele não vai conseguir acessar o dado que está no disco, né? De repente, deu um azar, ele conseguiu acessar os sistemas, na hora que ele chega no banco de dados, o banco de dados está criptografado. Ele tem lá 1 tera, mas é 1 tera que ele não consegue ver os dados que estão ali dentro, né? Então, essa parte da criptografia é muito importante, tá? Não só na parte do ransomware, mas no roubo de dados. Quando vocês veem na notícia, né? Ah, vazaram tantos usuários e senhas, vazaram as informações do sistema dessa XYZ empresa. Se a empresa estivesse criptografando essa informação, por mais que o atacante tivesse roubado, o dado não estaria disponível, tá? Quando a gente fala de gestão de vulnerabilidades, é exatamente isso, né? Não só aplicar o patch, mas conseguir entender quem está faltando aplicar patch. Ter um processo de governança para você sempre tentar ter 100% dos patches aplicados. E, gente, eu sei que seria ideal aplicar patch uma vez por mês. Eu sei que seria ideal nunca ter que aplicar
o PET, mas isso vai conviver com a gente por um bom tempo ainda, né? Da mesma maneira que eu vou no dentista com muita frequência para evitar que eu tenha cárie, um problema mais sério para frente, né? Eu vou ter que aplicar o PET todo dia. Não dá para eu ir uma vez no dentista no ano e achar que eu vou estar bem. Não adianta eu aplicar PET uma vez no ano e achar que eu vou estar bem. Então, fazer essa higiene do ambiente, né? Que é aplicar PET, duplo fator de autenticação. Isso aí, gente, é igual a escovar o dente. Tem que fazer toda hora, tá bom? Em cima de tudo isso, ter essas camadas de visibilidade e monitoramento, né? Qual computador entrou na minha rede? Qual que foi o acesso que esse usuário fez, né? Tem uma solução de CIEM que pode te ajudar isso, que correlaciona os eventos de diversas ferramentas, né? Você tem muito claro o inventário, qual servidor, qual computador, qual... A gente falou da parte industrial, né? Qual equipamento lá da minha linha de produção está conectado, qual que é a versão do firmware, né? Com quem que ele está fazendo. Tem um sistema de gestão de mudanças, desculpa, gente, e ter, claro, um processo de resposta a incidente. O exemplo que eu dou aqui é o seguinte, lembra quando a gente estava no escritório e aí tocava o alarme, todo mundo sabia o que fazer? Deixa as coisas em cima da mesa, caminha com calma até a próxima saída de emergência, se encontra lá no ponto de encontro, né? Perguntem dentro da empresa na próxima reunião. Se for hoje à tarde. Fala, gente, só um minuto. Se tiver um ataque ransomware agora, toda a nossa empresa tiver sido criptografada, todo mundo nessa sala sabe o que fazer? O presidente sabe o que fazer? O pessoal de comunicação sabe o que fazer? O DPO sabe o que fazer? O meu time sabe o que fazer? Eu sei o que fazer? Gente, isso é muito, muito importante, porque com isso, é lógico, ninguém quer que aconteça, mas se acontecer, você vai estar preparado, né? Todo mundo já vai saber o que fazer. Então, coloquem isso na agenda de todos e comecem a exercitar. Um exemplo, eu vou pegar e imaginar que o meu banco de dados foi criptografado. O que eu faço? Pode começar com exercícios de tabletop, que a gente chama, né? Você colocar o teu ambiente e exercitar isso, ou pegar um caso que aconteceu, né? E replicar isso dentro do ambiente, não é rodar o artefato lá, mas exercitar isso. Depois você pode contratar uma empresa que te ajude a fazer uma simulação de ataque, não é só um pentest, tá? É uma simulação de ataque mesmo, né? E aí você começa a colocar umas variáveis. Se eu que sou responsável de segurança estiver incomunicável durante esse ataque, o meu processo vai funcionar? Se o CEO da empresa estiver incomunicável, ele vai saber como falar? Tudo isso é muito importante. Gente, tentem dar um choque ali de realidade, né? E trazer isso para a mesa. É super importante, tá bom? Então, a gente falou de visibilidade. Vamos começar a falar das soluções da Blockbit. Então, você ter hoje um firewall tradicional, que você só tem ali, né, linhas do que pode, do que não pode, não dá mais. Tudo está rodando em cima de aplicação, né? Então, quando você tem um Next Generation Firewall, como o da Blockbit, dentro da sua empresa, você consegue ter análise de ameaças avançadas, consegue colocar políticas de seguranças que são adequadas ao seu negócio e você consegue fazer isso muito fácil, né? De que maneira? Dentro da solução da Blockbit, o que você consegue fazer? Tem uma abordagem nossa que é o Zero Touch. Então, você faz toda a configuração do teu ambiente e começa a mandar, olha, essa é a caixa que vai no data center, tem essa configuração, essas são as caixas que vão para minha filial, que são um pouquinho menores, e essas são as que vão para os escritórios remotos, né? Tem muitas empresas que criaram escritórios remotos para nem todo mundo vir aqui. Quando você pega essa caixinha, pluga lá na rede e ele começa a ter a comunicação, o teu manager aqui central, que não tem custo, tá? É um outro diferencial da Blockbit, o manager não tem custo. Na hora que ele aparece, você já libera ele atualiza a caixa, baixa mais alguma política e já está funcionando. Vocês sabem que é muito difícil hoje contratar o pessoal de segurança, tem um gap enorme no mercado. Só para vocês terem ideia, o número de vagas abertas em cibersegurança no mundo são 2 milhões. Se tem alguém, algum sobrinho, algum filho que não sabe o que fazer em termos de carreira, traz ele para a cibersegurança, está precisando de gente. Se tem o teu colega na contabilidade, no marketing, né, que está querendo sair da empresa, mudar de carreira, traz para a cibersegurança. Sempre vai ter uma oportunidade de trabalho. O marketing ajuda a fazer as campanhas de
de educação, né? O pessoal do financeiro pode ajudar com a parte do teu budget para o próximo ano e assim por diante, né? Então, pessoal, ajudem a trazer mais gente aí para a área de cibersegurança, né? Então, Next Generation Firewall protegendo o seu perímetro, garantindo que os acessos são acessos seguros e as aplicações que são permitidas, garantir que o URL filtro e o usuário esteja navegando por onde ele tenha que navegar, o Zero Trust ajudando a você ter um baixo custo operacional, conectando tudo isso dentro do seu ambiente, e um manager que vai permitir você gerenciar tudo isso. Não vai precisar de 10 pessoas, precisa de menos gente. E naquela filial que não tem o pessoal de segurança, não tem problema. É só alguma pessoa lá ajudar a conectar energia, conectar o cabo de rede, ele já está conectado no seu manager e recebendo as políticas. Então, mesmo quem não tem nenhum conhecimento até de tecnologia, pode ajudar um processo de implementação do Next Generation Firewall da Blockbit, né? E também a questão da VPN. Se estamos acessando de casa, né? Não tem um Blockbit na casa do usuário, vamos colocar ali a VPN habilitada para fazer todos esses acessos, tá bom? Então, essa é a primeira oferta da Blockbit. Ah, e um outro diferencial. Todas essas funcionalidades que eu falei para vocês, tá dentro do mesmo custo. Você não tem que licenciar módulos de funcionalidades. Quando você compra o Blockbit, você vê ali, né? Qual que é o tamanho de equipamento que vai ser o suficiente para o teu ambiente, compra um para redundância também, e a partir daí tudo já está funcionando do momento zero. Não tem que comprar nada adicional. Então, essa parte é muito boa também. Aí você tem suporte, né? Por 3, 5 anos e tudo mais. E tem um outro modelo também. Para quem é de governo, tem aquele desafio, né? Às vezes o processo de contratação é mais complexo, toma tempo. Se você comprou o Blockbit e venceu o suporte, não deu tempo de você renovar, ele continua funcionando, tá? Ele não para de funcionar. A única coisa que acontece é você não recebe as atualizações, mas o básico ele continua fazendo lá, das assinaturas conhecidas, né? Então acaba sendo um outro diferencial. E tem um diferencial de negócio que eu acho que é imbatível do mercado, né? Nós somos uma empresa brasileira, tem um custo de hardware que sim é em dólar, né? Mas sendo uma empresa brasileira, o nosso custo operacional é em reais, né? Então, na hora que isso chegar uma proposta para vocês, vai ser muito agressivo. A gente sabe que o budget está cada vez mais curto, né? Eu tenho que fazer um monte de coisa com um único budget. Então, quando você consegue ter uma solução que o valor dela é em real, você consegue fazer um investimento em Next Generation Firewall, em SD-WAN, e ainda vai sobrar dinheiro para você fazer muitas coisas. E não tem que ficar preocupado com aquela variação do dólar, né? Então, esse é um ponto muito interessante. E um outro diferencial da Blockbit é pelo fato de nós estarmos aqui no Brasil, a gente não precisa de um distribuidor. Nós não vendemos direto, vendemos sempre através de parceiro. Mas o parceiro compra direto da gente e vende para vocês. Então, tira uma camada ali e evita aquele processo de dupla tributação, que acaba encarecendo aí o processo, tá bom? Então, esses aqui são alguns diferenciais do modelo de negócio da Blockbit. E quando a gente fala de SD-WAN, essa mesma caixa que vocês compraram para o modelo de Next Generation Firewall, ela funciona com SD-WAN. Dá para a gente habilitar as duas, ou uma ou outra. Então, é muito flexível, tá bom? Eu esqueci de falar que também na parte Next Generation Firewall tem aquelas camadas de IPS e tudo mais. Depois a gente passa mais uma vez aí por essas funcionalidades, tá bom? E por que o SD-WAN é primordial na nossa realidade atual? Lembra que está todo mundo acessando de todo lugar? Você ter uma conexão SD-WAN garante que você está tendo um acesso seguro, né? Do teu escritório, a VPN permite isso através do computador. Eu não estou dizendo que o SD-WAN vai resolver todos os problemas, mas quando você habilita o SD-WAN para a sua empresa, o primeiro ponto que você tem é o seguinte: você lembra do MPLS? Acho que ainda tem muita gente que usa MPLS, né? Ele é um link caro, é um link que não tem muita performance, não é? Mas era importante para manter o teu negócio funcionando. Hoje eu tenho uma fibra em casa que tem uma velocidade incrível, né? Mas se a fibra cair, eu tenho também uma outra internet lá, que é a internet tradicional. O SD-WAN consegue fazer o balanceamento entre esses dois links, né? Se eu tenho 100 mega de um lado, 50 do outro, meu link vira de 150, você pode priorizar suas aplicações, né? Olha, tudo que é corporativo para o meu CRM tem que estar num túnel aqui que nenhuma outra aplicação pode atrapalhar. YouTube não pode atrapalhar minha aplicação, né? Você consegue fazer essa configuração. Se um link cair, tudo migra para o outro link. Então, o SD-WAN vai garantir o quê? Essa continuidade de negócio. E essas funcionalidades de segurança que eu já falei para vocês, acabam já sendo habilitadas também dentro do SD-WAN para garantir esse acesso
seguro para vocês, tá bom? Então, quando vocês lembrarem de Blockbit, Next Generation Firewall e SD-WAN, tá bom? LGPD, vocês têm visto muito a figura do DPO, né? Olhando aquela parte de proteção da informação, os acessos, direitos do usuário, né? E tudo mais, isso é super, super importante, né? A parte dos cookies, os contratos, né? Direito ao esquecimento, extratos de dados, mas o DPO também tem que ter ali um olhar para a parte de cibersegurança. Se tiver um ataque cibernético dentro da corporação, o DPO ele pode responder por isso, né? Civil e criminalmente. Então, na hora que ele está olhando, sim, tem que ver toda a parte de conformidade, processos jurídicos, mas cibersegurança é primordial. Imagina, né? Todos os seus contratos estão bonitinhos, todos os seus termos de aceite estão bonitinhos, alguém vai lá e criptografa o ambiente. Putz, parou o negócio, né? E o pessoal, a NPD, vai perguntar, mas por que parou o teu negócio? O que aconteceu? Ah, foi um ataque, né? Ou alguém foi lá e roubou a informação e acabou publicando esses dados. Uma baita dor de cabeça, né? Então, o DPO ele tem um papel muito importante para garantir que cibersegurança tem os investimentos necessários, para garantir que cibersegurança tem as normas muito claras, né? E que você tenha os indicadores ali dentro, né? Para quem é da área de energia, tem a regulamentação da ONS também, tem 6 itens lá bem interessantes, que eles falam da parte de visibilidade, inventário, controle de vulnerabilidade, resposta a incidente e serviço de gestão de segurança, né? E quem é uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores, nossa, ainda tem muito mais regulamentações. Então, faz muito sentido ter ali essas camadas de segurança para evitar que tenha um problema e você receba as sanções. Eu não sei se eu respondi a pergunta do DPO aqui, deixa eu só voltar para ver se eu não falei. Como a Blockbit pode ajudar os DPOs na empresa com a questão de LGPD? Perfeito. Então, a Blockbit vai ajudar a você reduzir a superfície de ataque, elevar o teu nível de segurança, proteger teus sistemas da informação para você não ser atacado, ou criptografado, ou que roubem os dados. Mas além da Blockbit, mais uma vez, né? Tem que ter outras camadas de segurança, né? Criptografia, monitoramento, né? Para garantir que o seu sistema ele seja um sistema complexo de ser atacado, o atacante perca o interesse e vá para as outras empresas. Mais uma vez, gente, não tem bala de prata, tá? Não tem um produto que vai solucionar tudo. E ninguém é imbatível, né? A gente comenta que tem 2 tipos de empresa, né? A que já foi atacada e a que não sabe que está sendo atacada ou que já foi atacada. Realmente, o ambiente cibernético é um ambiente muito complexo. Então, aqui eu falei da parte do DPO, do DLP, eu acho que a gente está indo bem. Depois eu olho essas últimas aqui, tá bom? Backup, né? Backup é muito importante, não só para os dados, né? Para os arquivos confidenciais, para os sistemas, mas também você fazer os testes, né? Lembra antigamente que o backup você falava de disaster recovery, né? Fazer os testes, ou o backup era utilizado porque alguém apagou um arquivo específico ou outro, né? O backup hoje em dia é uma prioridade tão grande que é a certeza de você botar o teu negócio para funcionar de novo ou não. Então, não só você tem que fazer o backup, tem que testar o retorno do backup e tem que ver em quanto tempo demora para retornar o backup. Porque às vezes você é criptografado, backup tá bom, mas vai demorar 2 semanas para voltar o backup. O que eu posso fazer, né, para melhorar esse tempo do meu negócio voltar à ativa, né? Então, façam backup do banco de dados, backup do notebook, backup dos arquivos confidenciais para você garantir a integridade e o retorno do seu negócio, tá bom? Então, eu acabei já até quase falando, né, de toda a parte do treinamento, mas é exatamente isso. Mantenha teu usuário treinado, mantenha teu usuário empoderado, porque ele é responsável, não é só o cara de segurança que é responsável por segurança, né? O usuário, estagiário é responsável, o usuário, presidente da empresa é responsável também. Tem que sempre ter todo o treinamento, né, para os times de segurança, de tecnologia, para se manter atualizado e tirar o melhor proveito das tecnologias, processos, né, que já estão estabelecidos dentro das empresas. E, pessoal, façam esse exercício, né? Chega na reunião e fala, se nós formos criptografados hoje, todo mundo sabe o que fazer? Ah, não vai acontecer comigo. Tudo bem se não acontecer, mas hoje, se acontecer, a gente sabe o que fazer? Não.
vamos criar um plano ali para fazer esses exercícios, né? Essa parte é muito interessante. Às vezes o santo de casa não faz milagre, só a gente falando não muda. Então tem empresas como consultorias, né? Accenture, EY, KPMG, que os executivos conhecem, que os executivos consultam para tomadas de decisão de negócio. Consultem dentro da empresa se já tem um contrato vigente deles ou do Gartner e pede para eles falarem, né? Ou ajudarem a ter esse procedimento dentro de casa, tá bom? Pessoal, até esse momento era o bate-papo de Ransomware, né? Compartilhando um pouco vocês da experiência. Eu vi que algumas pessoas já saíram aqui. Obrigado por participar. Não vou estender muito mais, eu vou voltar para as perguntas, mas só para deixar uma mensagem final aqui da Blockbit, né? Então, a Blockbit hoje é a maior empresa de network security, né, da América Latina. Temos clientes em todos os segmentos aqui no Brasil, temos clientes na América Latina, Estados Unidos e Europa, né? Então, se vocês quiserem um cliente de referência, bater um papo, contem com a gente. Se vocês quiserem uma demo do produto, né? Dá uma ligada que a gente coloca para vocês para funcionar. Eu esqueci de falar que tem o modelo virtual também, tá? Quem já tem hypervisor e tudo mais, pode usar o modelo virtual, não precisa ter a caixinha em si, né? E outra coisa, se vocês estiverem perto da renovação, né, do Next Generation Firewall de vocês, do SD-WAN de vocês, deem uma consultada, vamos fazer um estudo financeiro, né? De repente o estudo financeiro para de pé, você economiza mais dinheiro do budget e pode investir em outras camadas de segurança, né? E mais uma vez, sendo uma empresa brasileira, nós estamos preparados para os ataques no Brasil. Essas outras empresas que eu tinha trabalhado, acreditem ou não, tem um pessoal de resposta a incidente, de forense, que eles gostam de analisar malware brasileiro. Eles falam, caramba, esse malware é muito criativo. Caramba, eu não vi em nenhum outro lugar do mundo, né? E aí, quando você tem uma solução brasileira, o suporte, o pessoal de produto, pesquisa e desenvolvimento, todo mundo fala português. Ajuda muito a apoiar vocês no dia a dia. E além disso, né? Qual que é o mercado da Blockbit? O mercado da Blockbit ele é infinitamente maior no Brasil. O mercado dos outros vendors ele é infinitamente maior fora do Brasil. Na hora que vocês pedem uma funcionalidade, né, ou cadastrar ali uma nova assinatura de um malware, alguma coisa, a prioridade de vocês para a gente é muito maior. Ou a gente já conseguiu identificar antes, porque a gente está no mercado brasileiro. Quando você olha para as outras empresas, é um pouco mais desafiador. Entra numa fila muito maior, num roadmap muito mais demorado. Aqui a gente consegue ajudar vocês muito mais rápido, tá bom? Aqui alguns dados, alguns clientes referências da parte do governo, privado, financeiro. Temos os canais para ajudar vocês no atendimento do APOC ao Chuí, né? Temos aí mais de 1,5 milhão de usuários sendo protegidos pela Blockbit, né? Então imagina a quantidade de telemetria de ameaça. Não são dados de usuários, pelo amor de Deus, gente. É telemetria, né? O hash do arquivo, o IOC daquele ataque para ajudar as demais empresas a estarem protegidas, né? Mais de 3 mil clientes e esse lab que eu falei, né? Que analisa e protege os clientes frente às ameaças locais. Então, esse aqui seria um gráfico de como a Blockbit pode ajudar vocês no dia a dia, né? Protegendo ali o acesso via SD-WAN, tendo as ameaças atualizando todos os dispositivos, tendo o manager ajudando vocês a gerenciar todo e qualquer equipamento espalhado pelo Brasil, equipamentos grandes para um data center, para um headquarter, equipamentos menor, equipamento virtual para a tua parte de nuvem, né? Então, toda essa parte é muito flexível para ajudar vocês no dia a dia, né? Então, essa parte de conteúdo acabou, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas, mas não vão embora ainda. Eu queria só passar uma mensagem para vocês, que a gente vai ter aqui no final uma pesquisa para vocês responderem. Por favor, a pesquisa ajuda muito a gente a entregar conteúdo de melhor qualidade. Se vocês responderem falando que gostou, não gostou, se não gostou, coloquem também, fala, olha, você devia ter se aprofundado mais na parte do usuário, olha, eu queria ter mais informação da parte de DLP, um exemplo, né? O nosso compromisso da Blockbit é ajudar a educar o mercado. Hoje nós estamos fazendo aqui uma palestra mais direcionada para a parte corporativa, falando no mês da internet segura, né? Na semana que vem, já vamos anunciar para vocês, a gente vai colocar uma palestra para educar o usuário final, para ajudar a educar seus familiares, né? Então a gente vai mandar o link desse webinar para a semana que vem. Gente, mande para todo mundo, para o teu filho, para a vovó, para os teus amigos, coloca no WhatsApp da família, porque vai ser um webinar realmente para ajudar a educar as pessoas a terem uma melhor postura na internet. A linguagem não vai ser técnica, uma linguagem super direcionada para o usuário final mesmo,
para ajudar aí a tirar dúvidas e todo mundo tá melhor protegido, tá bom? Então, por favor, respondam essa pesquisa, vai ser um prazer aí estar com vocês de novo e ajudar nessa jornada de educação, né? De educação do ambiente. Eu vou voltar aqui para as perguntas. Quem puder ficar, fica. Quem não puder ficar, agradeço demais a presença de vocês, a oportunidade da gente falar um pouquinho de Blockbit também. Contem sempre com a gente, tá? Deixa eu passar aqui pelas perguntas. Deixa eu ver se ficou alguma desconhecida. Eu vou colocar meu e-mail aqui. Eu tinha colocado no início. Eu posso ajudar depois vocês a direcionarem qualquer dúvida, qualquer demanda, tá? Ou para o nosso departamento técnico, departamento comercial, né? Se tem alguém também que já é cliente, né? Gostaria de ter mais informações, eu coloquei meu e-mail aqui, eu ajudo vocês nisso, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra questão. Olha só, gente, chegou aí o questionário. Se vocês puderem responder enquanto eu respondo as últimas perguntas, eu agradeço, me ajudem, tá? E depois a gente vai disponibilizar a gravação. Se vocês gostaram, quiserem passar para alguém da empresa, vai ser super legal vocês nos ajudarem a difundir isso, tá? Gostei aqui também, ó. O Marcos Antônio, ele compartilhou dessa visão, né? Se não foi, a questão é essa, né? De quando será. Porque, gente, olha só, o atacante, ele precisa achar uma brecha, ele vai ter sucesso. Nós que estamos aqui tentando proteger o ambiente, nós da Blockbit fazemos, né? SD-WAN e Next Generation Firewall. Vocês que estão protegendo a empresa de vocês, vocês estão, né, com endpoint, com usuário, com Next Generation, com tudo ali dentro, né? É um trabalho muito complexo, admiro demais o trabalho de vocês, porque, né, vocês têm que se preocupar com tudo de tecnologia e com todos que são os usuários, né? Todos e todas, né? Me tira uma dúvida, até onde a RIPA se aplica ao Brasil? Boa pergunta, a RIPA não se aplica ao Brasil, tá? Só se tiver alguma empresa que, por exemplo, for dos Estados Unidos e tiver uma filial aqui, ele teria que seguir a RIPA, mas era por lá. As normas que mais se aplicam aqui, né, para a privacidade de dados seria realmente a LGPD. Quem faz negócios com empresas europeias seria a GDPR, e quem tem ações na Bolsa de Valores tem algumas outras regulamentações. SOX, quem é da área financeira tem o PCI, tá? Foram algumas que eu lembrei de cabeça. Se alguém lembrar de alguma outra regulamentação, coloquem. Algumas melhores práticas de mercado, tá? Tem alguns frameworks que são super importantes. Tem o do NIST, tá? Fala muito sobre cibersegurança. Tem da ISO 27000, eu não vou lembrar qual que é. Se eu falar o número no final, eu vou me enganar. Se alguém é expert aí na ISO, me ajuda a colocar no chat qual que é a ISO, que tem ali alguns temas de segurança a serem cobertos. E aí também tem a ISO. E tem o MITRE. O MITRE é bem legal. Dê uma pesquisada que eles fizeram o seguinte, eles mapeiam todo o ciclo de ataque, todas as técnicas de exploração em cada uma dessas etapas do ciclo de ataque, e aí você começa a falar, olha, das soluções que eu tenho, eu mapeei isso, aquilo outro, tudo direitinho. Aí você tem um gap analysis, você fala assim, isso aqui eu já estou coberto, o que mais que eu tenho que fazer para estar dentro dessas melhores práticas do MITRE, né? Isso pode te ajudar no roadmap de investimento e outras coisas, tá bom? Espero ter respondido aí, Marcos. Acho que o pessoal gostou, que legal, tem bastante feedback positivo aqui. Obrigado, César. Marcos, 27.001, boa. 27.005, essa aqui eu não lembro. Obrigado pelo feedback, Wagner, ótimo. Olha, a Priscila também me ajudou aí, valeu, Pri. Maico também agradecendo. Tá bom. Gente, se tiver mais alguma dúvida, pode mandar, eu vou dar uma última pesquisadinha aqui no chat, ver se eu deixei passar alguma coisa. Quem tiver que já sair, pode sair. Se puderem preencher o quiz ele mais uma vez, eu agradeço. Aqui, ó.
essa solução da Blockbit para VPN consegue resolver o problema do BIOD? Bring Your Own Device, né? Quando o usuário ele pega o próprio computador dele e começa a acessar as aplicações corporativas. Realmente esse não seria o caso da Blockbit, tá? O Bring Your Own Device seriam algumas soluções como o Intune da Microsoft, o... Ai, meu Deus, deu branco da outra. Bring Your Own Device... eu vou lembrar, mas são soluções mais específicas que elas estão muito ligadas no endpoint, tá? E essas soluções fariam isso, né? Olha, isso aqui é corporativo, eu vou proteger criptografado, com mais níveis de segurança e tudo mais. O que é pessoal, eu vou deixar de lado para garantir a privacidade do usuário, né? Antigamente tinha muito Bring Your Own Device para celular, né? Hoje não, são para os computadores para que você tenha, né? Primeiro, o baseline de segurança, garantir que o patch está aplicado, mesmo sendo pessoal, que o antivírus está habilitado, mesmo sendo pessoal, antes de ter acesso à rede, né? Então, pensa na Blockbit com SD-WAN ajudando a ter um acesso seguro e a VPN ajudando a ter um acesso seguro, mas não olhando a parte ali de conformidade do dispositivo do usuário, tá bom? Tá. Eu acho que consegui responder tudo aqui, gente. Ah, olha, temos mais alguns depoimentos aqui. Ah, tem uma outra coisa que a gente está buscando fazer aqui, eu não me recordo se a gente já conseguiu fazer ou não, mas é disponibilizar uma universidade que a gente tem de treinamentos, não só dos produtos da Blockbit, mas a gente vai tentar gerar, não vai ser alguns cortes de podcast, mas gerar ali alguns vídeos educativos também com temas específicos da área de segurança, tá? Olha só, tem o pessoal das revendas da Blockbit aqui falando. Então, a Pri me ajudou aí, compartilhou o e-mail para terem os treinamentos, né? Contem com a gente, porque no final do dia é muito importante ter não só as revendas, mas os nossos clientes super treinados com a tecnologia para vocês usarem todas as funcionalidades do produto. Você usando todas as funcionalidades do produto, você reduz a superfície de ataque, né? E você estando satisfeito com o produto, né? Com certeza vocês vão renovar a solução com a gente, crescer a implementação de Blockbit. Então, cliente satisfeito, treinado, a revenda treinada, capacitada para atender vocês, é muito importante para a gente, tá bom? Então, gente, eu acho que... boa. Rodrigo também, o Zardo, comentou esse webinar para esclarecimento ao público que não é técnico, né? Então, Rodrigo, já compartilhei com a turma, semana que vem a gente vai se encontrar novamente, vai ter o dia, o horário certinho, também vou gravar esse de educação do usuário final, para a gente ter uma internet mais segura, um ambiente corporativo mais protegido e dentro de casa também, né? Porque cada vez mais dispositivos estarão conectados, tá bom? Obrigado pela oportunidade, pelo tempo de vocês. A gente se vê em breve. Um abraço a todos.